Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa segunda aula de perguntas e respostas sobre Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a doutrina e a revelação de Deus, pessoal, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de perguntas e respostas sobre essa doutrina, estudar sobre os atributos, sobre a pessoa de Deus, não praticamente o próprio Deus, que isso é impossível a gente fazer isso. Ninguém consegue estudar a pessoa do próprio Deus, mas sim as suas revelações, né, seus atributos. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula. Quem é Deus? Bom, pessoal, Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, né? Em abrindo parênteses aqui, a Bíblia fala que Jesus também é Deus, porque ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É isso que a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Então, não vejo nenhum problema nisso, dizer que Jesus é Deus. Lembrando aqui que Jesus não é o segundo, o terceiro Deus, Deus é um só, né? Que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora a gente no Jeová tenha taxado a gente, né? De que nós acreditamos num Deus de três cabeças, mas não é isso que nós cremos. A gente crê num Deus que subsiste em três pessoas. Ok, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Também Jesus é chamado o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Está lá em Apocalipse, né? Jesus é o Alfa e o Ômega também. Mostrando aqui sim a igualdade de divindade que Jesus tem junto com o Pai. Ok, pessoal? Nossa resposta apologética. Deus é o único ser. Deus, perdão na leitura aqui, Deus é o único ser, ser causa primária de toda a criação, que no mundo físico, que no mundo espiritual, Apocalipse 4:8 diz isso, né? Diz lá que o, lá os 24 anciões, né, prostraram e adoraram a Deus. Está escrito lá na palavra de Deus, né, que os 24 prostraram e adoraram a Deus. Está aí uma figura bem bacana, né? Que nós não temos como descrever a pessoa de Deus, então colocamos aí uma, uma coroa e um fogo, né? Porque é a única forma que nós temos de representar o Deus, porque não é possível ninguém representar Deus de qualquer imagem, né? E a Bíblia proíbe isso, né? Está lá em Êxodo. Ok, pessoal? Então vale a pena a gente ler esse versículo aí. E diz assim, pessoal: Tu, Senhor, é Deus nosso, digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Como sabemos que Deus existe? É o caso desse senhorzinho aí, né? Que está preocupado, né? Chega a estar suando ali, né? Ele essa pergunta, faz a seguinte pergunta: como sabemos que Deus existe? Vamos para a nossa resposta apologética? A Bíblia mostra que podemos ter certeza que Deus existe, pois Deus se manifestou entre nós. Você faz ser percebido, conforme está lá em Romanos 1:19, as coisas criadas comprovam haver um Criador, como está lá no Salmo 19:1 e Romanos 1:20. Prosseguindo aqui, tudo no universo tem uma causa, e essa causa é Deus. Hebreus 3:4. O ser humano nasce em qualquer tempo, espaço aqui na Terra, querendo um ser superior. Eclesiástico 13, 3:11.
Deus nos fala através da sua própria palavra, a Bíblia. 1 Tessalonicenses 2:11. Vale a pena a gente conferir esse texto. Diz assim: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é edificador, ele é edificador de tudo, né? Da Hebreus fala, né? Aqui, né? Que pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é edificador de tudo, né? Hebreus 3:4. Prosseguindo aqui, pergunta que para na mente é o seguinte, pessoal: Deus é um ser pessoal ou impessoal? Lembrando, né, que a TJ, né, como a gente tem falado aqui, ela nega a terceira pessoa da Trindade. Aliás, não é a terceira pessoa da Trindade. Isso é uma forma didática que a apologética usa, né, a teologia usa para, né, explicar melhor a doutrina da Trindade. A a testemunha de Jeová, os profissionais da mentira, eles negam a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós sabemos pela Bíblia, que é um ser pessoal, é Deus. Ele é uma pessoa, né? E eles falam que o Espírito Santo é como se fosse esse raio aí que está aparecendo no teu monitor, tá? Eles falam que o Espírito Santo é uma energia impessoal. Bom, pessoal, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é um ser pessoal. Por que que nós sabemos que o Espírito Santo ele é um ser pessoal? Porque o Espírito Santo fala, ele age, ele pensa, né? E para ser uma pessoa não precisa ter corpo. Basta ter as inerências, a inerência de uma pessoa, que é o intelecto, emoções, né? E vontade. O Espírito Santo tem essas três inerências da faculdade pessoal. Deus é um ser pessoal, os anjos é um ser pessoal, até Satanás é um ser pessoal, Jesus é um ser pessoal, mas ele não tem corpo. Ele é espírito, né? A Bíblia fala que Deus é espírito, não tem corpo. E por causa disso, que não tem corpo, vão taxar Deus de um ser pessoal? Claro que não, pessoal. Então tem que tomar muito cuidado com os profissionais da mentira que bate aí na tua porta tentando enganar vocês. Ok, pessoal? Então, continuando aqui a nossa leitura. Deus é um ser pessoal. Sabemos disso pelo seguinte motivo. Ele se comunica com seu servo e filho. Às vezes, algum pode até ouvir sua voz. Gênesis 2:16, traço 17, Mateus 3:16, 17, Êxodo 20, 19:16, traço 20. Ele tem, ele tem sentimentos. Isaías 63:10 e Provérbios 27:11. Então, Deus ele se comunica com o seu servo. Por exemplo, Moisés, né, quando estava lá na sarça ardente, ele ouviu a voz de Deus, né, através do trovão. É uma figura bem bacana, né, de profeta Moisés aí, para dar sentido à nossa fala, ao nosso estudo. Continuando aqui, pessoal. Deus ele ama, pois ele amou. João 1:4 e 8. 3:6 que diz porque Deus amou o mundo e enviou seu Filho ao mundo, né? De tal maneira, Deus amou o mundo, perdão na leitura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tem vontade própria, Isaías 46, né? Ponto 10. Deus ouve a oração, Salmo 61:2. Deus odeia e detesta detesta a prática pecaminosa. Provérbios 6:16-19. Então, Deus é um dos atributos, né, de Deus
é o amor, né? Então, continuando aqui, pessoal, Deus sente-se irado, Colossenses 3,16, Deus perdoa e Deus se descreve como característica humana. Para facilitar a nossa compreensão, tem os olhos, né? É, Salmos 33, 18, quadris para, é, perdão a leitura aqui, pessoal, que o estúdio aqui está escuro, quadris para estar sentado, Deus procura adoradores, né? Então, pessoal, nós chamamos essa, é, essas características de Deus aqui, que ele tem quadris, tem olhos, tem orelha, nós chamamos de antropomórfica, tá? É uma linguagem figurada. Não leva isso aqui literal não, porque Deus é espírito, ok? Nós chamamos, né, essas características de Deus, que Deus tem boca, tem cabeça, coração, tem olhos, na apologética de antropomórfica, linguagem figurada atribuindo a Deus para facilitar assim a nossa compreensão sobre o ser de Deus, pessoal. Ok? Então, continuando aqui, a pergunta que se para na mente é o seguinte, pessoal: o que significa dizer que Deus é o Criador de todas as coisas? Significa dizer que tudo que existe, que no mundo físico ou espiritual tem sua causa primária, ou seja, foi criado por Deus. Lemos em Gênesis 1:1 que ele criou do nada, em hebraico, o céu e a terra. Muitos teólogos, né, chama isso de a palavra bará, né? A bará é criado do nada. Ok, pessoal? Então, continuando aqui a nossa leitura, tá uma figura, né, do mundo aí, cosmos, né, universo. Então, continuando aqui, pessoal, vamos lá. Mais uma pergunta que está uma figura bem bacana também, né? Ilustração aí para nossa didática, né? Pergunta que se faz é o seguinte: como nós afeta saber que Deus é o criador de tudo, né? Como nós afeta saber que Deus é o criador de tudo? Nossa resposta apologética é o seguinte, pessoal: devemos, segundo a Bíblia, expressar-lhe palavra de reconhecimento, reverência e adoração. Observe, nosso Senhor e nosso Deus, tu é digno de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade ela existe e foram criadas, como acabamos de ler lá em Apocalipse, né? Então, devemos, segundo a Bíblia, expressar de palavra de reconhecimento e reverência e adoração. Ok, pessoal? Aí, né, a figura mais uma vez aí, né, o trono de Deus, Apocalipse 4:11, né, que como foi dito na fala anterior, não tem linguagem, não tem nada, não tem figura que possa expressar assim a figura de Deus. Então colocamos aí um trono, dois tronos, um é Cristo, o outro é Deus, apesar, pessoal, que isso aí é linguagem figurada, tá? Quando fala que lá existe trono no Apocalipse, só para identificar que eles reinam, porque Deus não tem não tem quadris, tá? Deus é espírito, ok, pessoal? Então, continuando aqui nossa aula, o que significa o nome de Deus, né? Perdão na leitura, o que significa santificar o nome de Deus, conforme está lá em Mateus 6:9. Vamos para a nossa resposta apologética.
Bom, pessoal, Deus se revela com vários nomes, como por exemplo, Yahvé, Deuteronômio 6,4, Isaías 42,8, Deus Elohim, Gênesis 1,1, Senhor Adonai, Gênesis 15,2, Juiz. Todavia, os nomes de Deus revelam o seu caráter. São muito mais do que nomes pessoais, ok? Assim, na oração do Pai Nosso, a expressão santificado seja o teu nome, significa que pedimos para que o caráter de Deus, sua fama, sua autoridade seja reconhecida como santo, né? Ou seja, né, nós estamos pedindo para que ele reina. Quando nós falamos, né, em miúdo, né, explicando melhor assim, quando nós falamos, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né, faça a vontade, nós pedimos a Deus também que ele venha reinar sobre nós, que esse é o significado também. Aí outra figura bem bacana. Continuando aqui, pessoal, nossa aula de pergunta e resposta sobre Deus. E quantos deuses verdadeiros existem? Essa é uma pergunta, né, que nós vamos responder sem nenhum problema, com maior tranquilidade. Deus afirma que não há outro Deus além dele. Isaías 44,6. Jesus ensinou, através de uma de suas orações, havia um só Deus verdadeiro. João 17,3. E Paulo escreveu, embora haja muitos deuses, que se chama deuses falsos, que no céu, que na terra, para nós, há um só Deus. 1 Coríntios 8,5-6. Ok? Ah, lembrando aqui, pessoal, né, que eu não posso deixar passar batido, né, que as testemunhas de Jeová diz que existem vários deuses, né, e Jesus está incluído nisso. Por isso que a Bíblia dele falsa, a aberração da natureza, ou seja, a tradução do Novo Mundo, né, está lá em João 1:1, né, que fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus, mas os originais não falam dessa forma, os originais trazem o seguinte, né, apesar que nós temos mais de 5.000 documentos, né, manuscritos grego que falam dessa forma, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, com artigo definido, tá? Só para lembrar aqui uma dentro aqui, pessoal. Então, continuando aqui, embora Deus seja um só, o que significa ele ser uma trindade? Isso aqui é muito importante, pessoal. Vamos falar um pouco sobre esse tema aqui. Bom, lemos na Bíblia que o Pai é Deus, Efésios 4,6, o Filho é Deus, João 20:28, o Espírito Santo é Deus, Atos 5:3, e Deus é um só, tá? Então tá aqui, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, né? O Espírito Santo é Deus, mas Deus é um só. Deuteronômio 4,6, né? Que fala lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, né? Então, a palavra única ali é todos nós sabemos, segundo alguns especialistas no hebraico, que a palavra um ali é a palavra errad, não Yahid. Yahid é união, é unidade absoluta, mas ali a palavra errad, com som de R, né, significa unidade composta, tá ok, pessoal? E também o Antigo Testamento não foi escrito para revelar a Trindade, tá? As testemunhas de Jeová batendo aqui, não só ela, mas o Unicídio também, cita muito esse texto aqui, mas o texto ali não foi para explicar a Trindade. A doutrina da Trindade ela estava implícita, ela foi
é explícita no Novo Testamento. Qualquer estudante básico de teologia na sua caminhada de teologia no primeiro ano sabe disso, ok? Bom, pessoal, continuando aqui a nossa resposta, isso é, isso é, isso aqui equivale dizer que há um só Deus. É, é, perdão, aqui na leitura, né? Isso é que equivale dizer que é um só Deus, pessoal, distinta, mas não separada. Ela é junta e são o mesmo Deus, o único, ok, pessoal? Então, não separada, tá? Continuando. Bom, a pergunta que se para na mente é o seguinte: como podemos saber, como Deus pode ser três pessoas se ele se declara um único Salvador, como está lá em Isaías 43:11? E a gente vai comentar muito sobre isso aqui. Deus diz Isaías 46:11 que não há o Salvador além dele. Isso porque ele é um só Deus. No entanto, um único Deus em três pessoas divina. Assim, as três pessoas divinas do único Deus verdadeiro participou da salvação do homem. Parar um pouquinho aqui, pessoal, para explicar esse texto aqui, tá? A STJ, Testemunha de Jeová, eu pego eles porque eles negam muito a doutrina da Trindade, ele costuma citar muito esse texto aqui para os crentes, né? Eles são não só a Testemunha de Jeová, mas também o grupo Voz da Verdade, né? Foi dito aqui na outra vez, né? Eu fico até triste com os irmãos que cantam a música do Voz da Verdade, porque eles negam a doutrina da Trindade. Eles falam, eles alegam que nossa doutrina é uma doutrina falsificada, a doutrina da Trindade. Então, ele cita muito esse texto aqui, né? Mas a resposta aqui é essa. Deus diz em Isaías 43:11 que não há outro Salvador além dele. Isso porque ele é um só Deus. No entanto, um único Deus em três pessoas divinas. Assim, as três pessoas divinas do único Deus verdadeiro participou da salvação do homem. Ok, pessoal? Como é que você tem que enxergar Isaías 43:11? Ah, é, assim, pessoal, uma dica, né, para você ser vacinado contra as heresias aí dessa religião. Veja sempre Isaías 43:11 como um único em plural, né? Ali o único ali em plural. É como você usando aqui uma figura ilustrativa como um time de futebol. Quando eles vão jogar, né? Eles falam que algumas pessoas ali do time, fulano jogou sozinho ali naquele futebol, mas ele jogou sozinho, ele jogou com milhares de pessoas. Então, é mais ou menos isso aí. Isaías 43:11, a gente tem que enxergar ele como o único em plural, tá? Um plural divino. Essa é a palavra-chave, plural divino. O Pai salva por elaborar o plano ou propósito de salvar o homem. Em Gênesis 3:15, o Filho salva, pois o Pai o Filho salva, pois o Pai envia para morrer por nós e faz a parte mais difícil e dolorida da salvação, ou seja, a morte da cruz. Filipenses 2:8, né? Continuando aqui. O Espírito Santo salva porque ele convence o homem do pecado, conforme está lá em João 16:8, e faz o homem nascer de novo, João 3:3, e se torna a garantia da herança da salvação, Efésios 1:3-14. Aí a figura bem bacana, né, do símbolo do Espírito Santo. Ah, muito bom. Então, pessoal,
É, vamos abrir um parênteses aqui e fechar rápido. Uma coisa que eu desconcordo, né? Não concordo com alguns pentecostais, né? Eu sou pentecostal clássico, a minha formação apologética é pentecostal clássica e, e tenho formação de bacharel em teologia reformada. Quem não sabe, a teologia reformada é uma teologia presbiteriana, tá? Então, eh, nós acreditamos que o Espírito Santo é dado assim como a pessoa recebe Jesus ali na hora, tá? Nós não precisamos buscar o batismo do Espírito Santo, tá? Mas isso aí é debate para outro assunto, mas isso aí não implica nada na salvação, pessoal, ok? Então, Efésios 1:13 fala: quando recebeis a palavra da verdade e fomos sarados com o Espírito Santo da promessa. Eu acredito que todo salvo, quando aceita Jesus, é batizado pelo Espírito Santo na hora da convenção. Ok, pessoal? Continuando aqui. Então, pessoal, mais uma pergunta, né? Vamos lá. Como Deus pode ser três pessoas divinas se ele mesmo diz que criou tudo sozinho? É como tem falamos lá na outra fala, né? Na outra, no outro slide. Esse sozinho aqui é um sozinho composto, pessoal, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Tá aí uma foto da Trindade, né? É a Trindade econômica, né? Que é muito interessante estudar sobre a Trindade econômica, pessoal. Continuando aqui, então, na próxima aula. Vamos lá. Bom, pessoal, resposta apologética. Deus tem qualidade que só Ele tem, chamamos de atributo incomunicável. Assim, Deus, Ele é um ambos. Ele é perdão, né? Ele é, enfim, primeiro, todo-poderoso, né? Ou seja, né? Tudo que é santo é justo, de acordo com sua vontade santa, ele é possível, né? Para ele tudo é possível. Tá? Depois a gente completa aqui. Ele é possível. Gênesis 17, 1. Apocalipse 1, 8. É, ele é eterno. Ele é eterno, perdão na leitura. Ele é eterno, sem princípio e sem fim. Salmo 19, 90.2, tá? Ele é imutável. Ok, pessoal? Então, continuando aqui. Esses são os atributos de Deus, ok? Vamos para o nosso próximo slide. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe todas as coisas. Salmos 139. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todo lugar. Pessoal, não vou ler o versículo todo, senão vai ser cansativa a leitura aqui, tá? Depois vocês param o vídeo aí e dão uma olhada direitinho aí, ok? Caso queira o slide, eu envio sem nenhum custo, sem nenhum problema. Só deixar um, uma mensagem aí, se vocês querem o slide completinho, eu mando, sem nenhum custo algum, tá? Só peço que dê um like aí, só para abençoar o canal, caso gostou do vídeo ou do slide, ok? Mas a gente não cobra nada aqui não. Então, continuando aqui, pessoal, independente, ou seja, não precisa de ninguém, soberano, controla todas as coisas, nada foge do seu querer, do seu oprimente, né? Então, vamos lá. Segunda mais pergunta aqui, pessoal. Quais são as qualidades ou atributos que ele tem e nos ajuda a ter também, né? A pergunta é essa, né? Quais são as qualidades ou atributos que ele tem e nos ajuda a ter também?
Podemos, podemos mencionar alguns, tá? Amor, ele ama e nos ensina através de Jesus a nós amar como Jesus nos amou. João 1 ponto, 1 João 4,8. A sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria, a profundidade dele, a riqueza dela, e nos ensina na Escritura Sagrada e pede, pedir a sabedoria a ele. Romanos 11:33. Compare com Tiago 1,2. Então, como foi dito, eu não vou ler o versículo todo, pessoal, para não ficar cansativo, fadonho na leitura. Misericórdia, Deus é misericordioso, porque nos ajuda como merecemos o seu Filho Jesus, nos ensina a sermos misericórdia para sermos assim também, tratando por Deus e pelos outros, né? Deus ensina a nós a tratar os outros com misericórdia também, tá? A santidade, Deus é o padrão absoluto da santidade. Assim temos que ser santo, como ele é. Apocalipse 4,8 e compare com o 1 Pedro 1,15. Tá? Deus é santo, no sentido que ele é santo divino. Nós somos santos porque nós somos separados de Deus do mundo, tá? Nesse sentido, nós somos santos também. Bom, continuando aqui, então a figura do Mateus, né? Quando queria ver Jesus. Então, paz, o Deus da paz nos pede para viver em paz com nossos irmãos. Romanos 15:33. Compare com Filipenses 4,7. A nossa resposta às orações. Primeiro, eh, Samuel 1,19. No desmascaramento, perdão na leitura, no desmascaramento e castigo dos ímpios, também, extraído da teologia de Beckhoff, teologia sistemática, é, terceira edição de São Paulo, tá? Editora Cultural Cristã, que fala isso aí, tá? No desmascaramento e castigo dos ímpios, tá? Aí, ponto de referência é essa aí, pessoal. Fonte, aliás, fonte de consulta. Outra dúvida aqui que paira no coração das pessoas é o seguinte, né? Por que parece existir diferença entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Temos essa expressão porque antes de Jesus vir à Terra, o pecador separava terrivelmente o homem, né? O pecado, perdão, né? A leitura, o pecado separava terrivelmente o homem de Deus. E ele, por sua vez, demonstrava sua ira de forma mais contundente. Mas a partir do momento em que Jesus morreu por nós na cruz, ele se eh, tornou-se meio de Deus, filho de Deus, perdão, filho de Deus. O Pai aplaca a sua ira e faz propiação por nós, conforme Romanos 3:25, tá? Então, pessoal, abrir um parênteses aqui outra vez, né? Existia um chamado Marcião, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento, era outro, né, do Novo. Então, Marcião pegou essa mentira aí. Depois vocês procuram aí, tá? Essas fontes de consulta que tem no site bem
responsável. Não entra em qualquer site, não. Tá? Que fala sobre o assunto de Marcião, que ele estava que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Hoje existe um marcianismo aí também. Ele morreu, mas a sua semente de heresia continua. Então, isso no caso daqueles que depositam a fé genuína em Cristo Jesus, assim, Jesus aproximou-se como mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 diz, né? É, Deus dos homens e o homem de Deus. Então, Deus demonstra seu amor de forma mais contundente a partir da cruz. Esse texto aqui, pessoal, é a resposta apologética para a seita Testemunho de Jeová, que ela nega a união hipostática de Jesus, né? Estou pegando um exemplo aqui, tá? Embora o vídeo não é para falar isso, mas é bom te lembrar sobre esse versículo aqui, tá? Para quando a Testemunho de Jeová debater contigo, né? E você ler esse versículo, né? Que fala que para nós um só Deus e o homem, Cristo Jesus, o Deus homem. Jesus, quando estava aqui na terra, ele fez em carne, ele fez homem e habitou entre nós. Ele tinha duas naturezas, tanto a humana e a divina. Tá? Então, ah, quando Jesus vai para a glória e ele morre, ele ressuscita com o corpo glorificado. No céu, ele é humano também, tá? A natureza humana de Jesus permanece para sempre, nunca vai sair. Ah, quando Jesus adora a Deus lá no céu, ele está adorando a Deus na tua natureza humana, não divina, ok? Lembre-se disso, né? Porque a Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. É justamente esse texto aqui. A natureza de Jesus, ela continua sendo dele, tá? Então, quando debater com a Testemunho de Jeová, ele sempre vai fixar na sua mente, na qual é a visão de Jesus humano, quando Jesus chama o Pai maior do que eu, né? Inclusive a palavra maior ali é uma palavra mesmo, maior em posição, não em natureza divina. Se Jesus quisesse falar que o Pai era maior do que ele na natureza divina, ele teria usado a palavra grega kleito, né? Kleito é maior em natureza divina, ok? Essa é a palavra que Jesus não usou ali. Jesus usou a palavra mesmo. Deus é maior que Jesus em posição, tá? Não em natureza divina. Os dois têm a mesma natureza divina. Ok, pessoal? É bom que você lembre-se sempre desse argumento aqui, que vai te ajudar muito quando debater com essa religião falsa que chega aí na sua casa, trazendo um falso evangelho. Beleza, pessoal? Continuando aqui nossa leitura. O que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Como está lá em João 4 e 23,24. Vamos lá para a nossa resposta apologética. Em vez de ser uma adoração centralizada em locais, ou pessoais, humanas, né? Significa render adoração a Deus guiado pelo Espírito, como nossa espiritualidade, em, no, em, em nome de Jesus. A verdade que está lá em João 14,6, da forma como a Escritura, a verdade escrita de Deus. João 17,17 ensina em integridade. Então, o texto aqui, pessoal, quando fala adorar a Deus, Espírito e verdade, não existe uma geografia, não existe lugar para você adorar a Deus físico, tá? Você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Isso significa adorar Espírito em verdade. Continuando aqui, então, respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai
a não ser por mim. Então, Jesus é o caminho e a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ok? Não existe outro caminho, pessoal. O caminho é Jesus. É correto usar imagem ou ídolo na adoração a Deus, né? O que que você acha, pessoal? Vamos corrigir isso aí? A pergunta que se para na mente, né, que nos faz é o seguinte: é correto usar imagem ou ídolo na adoração a Deus? Deus determinou ao povo de Israel nos Dez Mandamentos, abre aspas, não faço para vocês imagens de escultura, nem semelhante alguma do que há no cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preserve culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou Deus zeloso, Êxodo 20 e ponto 4 e traço 5. Então, aqui está escrito que Deus ele proíbe, né, a qualquer tipo de adoração, né, qualquer objeto de escultura, se você querer adorar a Deus nesse sentido, está errando. Está indo contra Êxodo 20.4. Existe muita seita, muita heresia, até mesmo dentro dos neopentecostais, que é uma heresia, que leva objeto, né, para ungir, leva foto, leva água. Isso é errado, pessoal, né? Isso é idolatria. A Bíblia não fala para a gente fazer essas coisas, né? Isso é idolatria. A Igreja Católica é uma igreja idólatra, embora não é seita, mas é uma igreja falsa que leva a pessoa para outros caminhos. Ensina a pessoa a adorar a Deus através de uma imagem de escultura, que é idolatria e idolia, né? Isso aí a gente vai estudar na outra matéria. Pessoal, continuando aqui nosso vídeo, no Novo Testamento lemos também, filhinhos, cuidado com ídolos, tá? No Novo Testamento fala isso, né? Lemos também, né? É, filhinhos, cuidado com ídolos. 1 João 5.21. Que sentido faz adorar a Deus em cuja natureza há coisa impossível de compreendermos, né? A pergunta é essa, não? Que sentido faz adorar a Deus cuja natureza há coisa impossível de compreendermos? Vamos para a nossa resposta apologética. Irmão, há muito sentido em razão lógica nisso, pois Deus é infinitamente superior a nós em tudo. Ele mesmo diz, abre aspas, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isaías 55.9 e Jó 26.14. Somos informados que diante de trovões de Deus, conhecemos apenas uma leve sussurro dele. Aqueles que querem explicar tudo sobre Deus deveriam meditar melhor nas palavras seguintes, abre aspas, ó profundidade e riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quase implacáveis são os seus juízos, e qual conhecemos a mente, qual é insondável, né, o seu caminho, porque conhecemos a mente do Senhor. Quem conhece a mente do Senhor? Uma pergunta, né? Ou quem será semelhante a quem será o seu conselheiro? Está lá, né? Em Romanos 11.33, 34.
Ninguém conhece a mente de Deus. A única pessoa que conhece a mente de Deus é o Pentecoste, né? Que é o Espírito Santo, né? Ele conhece a mente de Deus. Por isso que ele é Deus. Lá em 1 Coríntios, pessoal. Continuando aqui a nossa pergunta e resposta sobre perguntas sobre Deus, ênfase teologia sistemática. A pergunta é: se Deus está tão acima de nós e, e é todo-poderoso, será que podemos conhecê-lo? Vamos para a nossa resposta apologética. Sim, podemos conhecer a Deus, mas nas seguintes condições. Deus, apesar de ser infinitamente superior a nós, como está lá no versículo aí demonstrado, ele se permite ser conhecido, como João 1,5 e 20. Sempre sabemos muito, sempre saberemos muito pouco sobre Deus em relação ao seu total. Perdoa aí o erro da leitura, né? Continuando aqui. Jesus ora ao Pai para que conhecemos a Deus, Pai, e o Pai e seu Filho, um conhecimento relacional, e como está em João 17,8. Ele nos aproxima de Deus, que ele se aproxima de nós, né? Ele nos aproxima de Deus e quer se aproximar de nós, como está lá em Tiago 4,8. Por que, porque às vezes achamos que Deus não se importa conosco ao cérebro pensando coisa negativa aí, pessoal, né? Botei um cérebro aí para ilustrar, né? Porque às vezes achamos que Deus não se importa conosco. Muitas pessoas, quando passam por próprios crentes, pensam até alguns que Deus abandonou, mas não é isso que vamos responder aqui, pessoal. Vamos lá para a nossa resposta. Às vezes achamos que Deus não se importa conosco, porque somos imediatamente imediatista, né? Imediatista, e queremos responder urgente, mas nem sempre Deus nos responde de como nós. Ele é o qual será mantido pela seguinte atitude. Muitas das vezes, né, nós queremos o já de Deus, a resposta já. Mas nós aprendemos pela palavra, né, pela lógica, que Deus existe de três maneiras de Deus se revelar. Sim, não, espera. Tá? Não adianta fazer como os neopentecostais aí, que quer que o cheque de Deus está sempre preenchido nas suas contas bancárias. Não é assim. Nós temos que reconhecer, pessoal, a soberania de Deus, segundo a vontade dele. Tudo tem que ser da vontade dele, partir dele, nunca de nós, né? Deus, às vezes o melhor de nós é pior para Deus, e o pior de Deus é melhor para nós, tá? Tudo que é de Deus é sempre achamos que o pior de Deus é melhor, é ruim para nós, não. Sempre o de Deus vai ser melhor para nós. A resposta correta seria essa, né? Deus tem o melhor para nós, tá? Ou seja, o não de Deus é o melhor para nós. Bom, bom e melhor assim, definimos. Continuando aqui, pessoal. Lemos a Escritura Sagrada tendo amor por elas, Salmo 1,2. Ora, Deus nos, ora a Deus no Espírito, orar a Deus no Espírito com súplica, Efésios 6,18. A assistir sempre os cultos, Hebreus 10,24. Pregar o Evangelho e discipular, ou seja, ensinar, Romanos 1,16, 1 Coríntios 9,16. Ter bastante, ter,
ter bastante o que fazer na obra de Deus, ou seja, do Senhor, né? Perdão, 1 Coríntios 15:18. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Isso são relacionamentos que nós podemos ter com Deus, pessoal. Quais as orações, quais a oração Deus ouve? Bom, eu tenho aqui uma foto bem bacana, né? Quais as orações que Deus ouve, pessoal? Então vamos lá para a nossa resposta apologética. Deus ouve a oração que preenche o seguinte requisito bíblico: oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, oração sem vã repetições, orações que seguem o modelo estabelecido por Jesus. Tá? Essa é a oração que Deus ouve, né? Oração sem vã repetições e orações feitas em nome de Jesus. Essa é a oração que Deus ouve. Oração conforme a vontade de Deus, como está lá em João 5:14. Oração com fé, oração sempre. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:17. Esses são modelos de oração, pessoal, que Deus sempre vai ouvir. Não tenta fazer como alguns herege faz aí na vida, né? Tentando exigir de Deus, dizendo até que é a boca de Deus, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Isso é uma oração errada, pessoal, porque a mão de Deus não está encolhida. Isaías 55 fala isso, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir nem salvar. Então, quando você ouvir aí esse negócio de oração da mão de Deus, é um abraço sinal que não está correto isso aí. E nem vocês ouvirem a, a minha boca é a boca de Deus. Nossa boca é suja, pessoal, para comparar com a boca de Deus, tá? Então, tem coisas, se você aprender errado, você vai tentar interpretar aquilo como se fosse uma verdade. Às vezes você acha que a força do argumento do camarada é bonita e vai replicar isso aí pensando que está certo, mas está errado, tá? A oração não é a alavanca que move a mão de Deus, tá? O que que é a oração? A oração é uma conversa pessoal com Deus, íntima com Deus. Ok, pessoal? Mas respeitamos a pessoa que faz isso, isso não implica nada na nossa ortodoxia. Então vamos lá? Como posso me chegar a Deus? Isso é muito importante, pessoal. Como posso me chegar a Deus? Podemos nos achegar mais a Deus tendo um relacionamento de íntima com Ele, o qual será mantido pela seguinte atitude cristã. Ler a Escritura Sagrada, tendo um amor por ela, orar a Deus no Espírito com súplica, Efésios 6:18, assistir sempre os cultos, como foi dito em Hebreus 10:24. Essa é a maneira que nós podemos chegar mais perto de Deus, ler a Escritura Sagrada, tá? Um dia que não ler a Escritura, eu me sinto morto, pessoal, morto espiritualmente. Pelo menos um versículo nós temos que ler, se alimentar da palavra de Deus, assim como nós se alimentamos de alimento material, né, comida, nós também precisamos nos alimentar com material espiritual, que é a palavra de Deus e a oração. Pregar o evangelho e discipular, ensinar a outros, né? E vamos lá, ok, pessoal? Será que, será que um dia veremos a Deus?
Vamos para a nossa pergunta e resposta apologética, né? Essa moça aí tá com alguma dúvida, né? E ela faz essa seguinte pergunta: será que um dia veremos a Deus? Aí tá, né? Mais uma figura dos 24 anciões, botei só três aí, porque não tem necessidade de botar todos, só uma distração, pessoal, tá? É só uma distração de adoração aí, que estão adorando a Deus. Bom, vamos lá para a nossa pergunta e resposta apologética sobre esse assunto aí, esse requisito. A Bíblia diz que veremos a Deus, abre aspas, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. 1 João 3,2. Mas com certeza não há Deus em sua inteira plenitude. Afinal, Ele está em toda parte, em qualquer mundo possível, criado, e não teremos como vê-lo dessa forma, pois sua grandeza é insondável, como está lá em Salmo 145,3. Continuando aqui. João 3,16, 1 Timóteo 1,17, e teremos também que, perdão, aqui na fala, e teríamos também que ser onipotente de Deus, onipotente, presente. Deus se fará, Deus se fará observável de uma forma preparada para nós, na eternidade, e só lá saberemos como Ele é, tá? Então, pessoal, para, eh, para ver para ver a divindade de Deus no seu ser, nós teríamos que ser onipresente, né? E nós não somos onipresente, né? Nem onisciente. Só Deus. Nós vamos ver de uma maneira que só Deus ele vai, manifestar para a gente, se revelar. Ok, pessoal? Então, espero aí que vocês gostaram da aula, né? Perdoa umas falhas aí na leitura. E isso aqui é uma aula de praticamente teologia sistemática, mas em ênfase apologética, pessoal. Por isso nós temos que ler aqui também, né? Caso os irmãos queiram aí o PDF completo, né? Eu envio aí sem custo algum, sem problema nenhum. Tá? Só mandar uma mensagem aí para a gente manda o PDF para vocês ministrar na escola bíblica, na videoaula lá de vocês, na tua escola, na igreja, enfim, tá? Só peço aí que dê um joinha, caso você gostou do PDF, para ajudar assim o nosso canal, ok, pessoal? Sim, pessoal, que o Deus da paz nos abençoe e que ele nos livre de todas as heresias. Fique na paz do Senhor.